Em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Queridos, no versículo 3, onde lemos aí, que diz que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Olha só, diante de Deus não tem nenhum valor aquele que ajuda o próximo, mas não está fazendo isto por amor. Nada disso o aproveitará. Nenhum proveito haverá para Deus de tudo isto que a pessoa estiver fazendo, ainda que ele venda todos os seus bens e dê aos pobres, ainda que ele entregue o seu próprio corpo para ser queimado como sacrifício e oferenda a Deus. Nada disso tem valor se ele não estiver fazendo tudo isto por amor. Aí a gente às vezes fica raciocinando e pensando assim: mas será que existe alguém que ajude ao próximo, seja capaz de fazer tudo isto, né? Distribuir os seus bens entre os pobres, os necessitados, aqueles que precisam, até mesmo entregar seu corpo para ser queimado, mas não ser motivado único e exclusivamente por amor? Será que existe alguém que faça isso e não seja por amor? É difícil crermos assim, né? A gente geralmente vai achar que a pessoa está fazendo aquilo movido por muito amor. Mas existe pessoas que fazem isto e não é por amor. E é por isso que a Bíblia está nos dizendo: ainda que você faça isto, distribua todos os seus bens entre os pobres, mas se não for por amor, nada disto Deus aproveitará. Porque existe sim, existem aqueles que ajudam, movidos muitas vezes por interesses próprios. Tem aqueles, queridos, que ajudam somente aquelas pessoas que possam, por exemplo, retribuir aquele bem que ele está fazendo a ele. Se ele sentir que algum dia aquela pessoa possa lhe retribuir o bem que foi lhe feito, ele ajuda. Se ele vê que aquela pessoa não pode lhe dar retorno nenhum, nunca, ele não tem nenhum interesse em ajudar. Então ele não está ajudando por amor. Quando ele ajuda, interessado em ser retribuído um dia, se caso precisar, ele não está fazendo aquela ajuda por amor. E é por isso que a Bíblia diz: se não for por amor, nada disso se aproveitará. Ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, mas é interessado em algo que não seja de ajudar, de agradar a Deus e realmente atender a necessidade do próximo, então não é por amor, nada disso será aproveitado por Deus. Então, como eu disse, tem aqueles que infelizmente ajudam, mas não é por amor. Existem aqueles que ajudam para auto se promoverem, né? Para serem bem vistos pelas pessoas na sua comunidade, muitas vezes para receberem elogios. Querem ser bem vistos por todos, mas não querem ser bem vistos por Deus. Porque quando você se preocupa em ser bem visto pelas pessoas no meio em que você vive, está prestando aquela ajuda ao próximo, está ajudando muito as pessoas, mas o seu interesse é de ser bem visto por todos, você pode ter certeza que por Deus você não vai ser bem visto, meu irmão. É igual os escribas e os fariseus. Lá em Mateus 23, no versículo 5, a parte A, primeira parte do versículo, vai dizer que eles faziam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Eles não estavam interessados em agradar a Deus. Eles queriam se autoagradar. E com isso eles faziam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Mateus 23, versículo 5. Você vai ver isso aí. Eram os escribas e os fariseus. Que nós não sejamos nenhum escriba e nenhum fariseu. Que estejamos fazendo algo aqui para sermos bem vistos pelos homens. Mas que estejamos fazendo para sermos bem vistos por Deus. E quando nós fazemos para ser bem vistos por Deus, nós nos despimos de todo e qualquer interesse pessoal. Você ajuda primeiramente para agradar a Deus
para ser abençoado por Ele e para ajudar aquele que de fato está precisando de ajuda sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum interesse próprio, entendeu? Nós inclusive vamos ver aqui outro exemplo de alguém que ajuda e não é por amor, mas ajuda bastante. Você vai concordar comigo. Ajudam muito as pessoas. É um grupo de pessoas aí que ajudam muito as pessoas, mas não é por amor. É por interesse próprio. E isso é nítido, isso é claro, isso é estampado. Eu estou falando aqui da grande maioria dos políticos. Eu vou falar grande maioria, não vou colocar aqui 100% para que todos não se ofendam, né? Porque alguns vão dizer assim, não, eu ajudo por amor. Eu sou político, sou candidato, mas eu ajudo por amor. Bom, nós não vamos estar aqui fazendo nenhum tipo de julgamento. Mas nós sabemos que a grande maioria não está ajudando por amor, é interessado. Na sua grande maioria, eles ajudam as pessoas por interesse do voto, para que as pessoas votem nele, para que as suas famílias votem nele. Então, é uma ajuda interesseira, é uma troca, né? Uma troca de favor. E aí o versículo vai encaixar bem quando diz ali, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não for por amor, nada disso me aproveitará. Então, queridos, que você não seja nenhum escriba, nem um fariseu, e nem haja igual a muitos políticos. Eu não vou dizer aqui todos, generalizar, para deixar alguns fora, para não se sentirem tão ofendidos. Mas nós sabemos que, infelizmente, na política, o que menos tem ali é ajuda por amor. É por interesse. E se algum disser assim, não, eu ajudo, eu sou político, sou candidato, eu ajudo, é por amor. Então, vamos desafiar esse político a ajudar muitas pessoas sem ele pedir o voto. Já que você ajuda por amor, ajude. Mas não lembre aquela pessoa que você é candidato, não. Fique sem pedir o voto, já que você gosta tanto de ajudar e está dizendo que ajuda é por amor. Então esqueça esse lado aí, para que Deus te abençoe, para que Deus te recompense. É difícil, né? Será que iríamos ver isso? Então o versículo está aí dizendo, ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, se não for por amor, nada disso terá proveito para Deus. Em outras palavras, nós não iremos ser abençoados por Deus. Nós não iremos ter uma vida abençoada pelo Senhor. Nós queremos ter vida abençoada. Que Deus nos abençoe todos os dias. Então, o amor, ele deve ser um amor sem interesse. Um amor que ajude sem esperar nada em troca do outro. Quando ajudamos alguém por interesses próprios, querido, Deus não se agrada. Você acha que Deus se agrada? Não. Quando é que Deus vai se agradar? É quando você ajuda sem esperar nada em troca. Você está dando aquela ajuda e não está esperando nada em troca. Principalmente daquelas pessoas que você sabe que não pode jamais lhe retribuir nada. Quando é que Deus vai se agradar? Quando você ajuda sem querer ficar mostrando para as pessoas que você ajudou. Quando você ajuda sem querer ficar se aparecendo, se amostrando, dizendo para as pessoas, fulano está assim, melhor de vida, porque eu ajudei. Ele venceu na vida porque eu estava ajudando, graças a mim. Você pode ter certeza que essas pessoas não vão receber de Deus as suas bênçãos. Se nós queremos ter vida abençoada, nós precisamos ajudar e guardar aquilo conosco. Claro que muitas pessoas vão saber que você ajudou, mas que você não seja propagador disso. Você está fazendo sem esperar nada em troca e nem para se autopromover no meio em que você vive. Você vai ver justamente Jesus falando isso aí, em Mateus 6, versículo 1 em diante. Jesus vai estar falando assim, em Mateus 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Olha só o que Jesus está dizendo aí.
para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, quando você ajudar alguém, não deixe que a tua mão esquerda saiba o que está fazendo a tua mão direita. Não saia propagando, porque você vai estar demonstrando diante de Deus que aquilo que você fez não foi por amor. E a palavra está dizendo lá em 1 Coríntios 13, versículo 3, que ainda que eu distribua todos os meus bens, aí a esfera humana, nós vamos olhar para aquela pessoa e falar: que pessoa que tem muito amor, fez tudo isso por amor. Mas se você estiver fazendo aquilo, propagando para se aparecer, para ser bem visto, ou interessado em algo, estará sendo tudo em vão. Então, tudo o que fizermos para Deus e para o nosso próximo também deve ser motivado sempre por amor e não por interesses próprios. Agora, eu acredito que o único interesse, o único ato de interesse que seja santo e que agrade a Deus é quando nós ajudamos o próximo interessados em receber as bênçãos de Deus. Aí não tem nenhum problema. Alguns vão dizer que tem problema, que você está tentando barganhar com Deus, Você está fazendo para poder receber de Deus. Não, não é barganhar. Aí é viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. O justo viverá pela fé. Então, quando a Bíblia me incentiva a praticar o bem, ajudar o próximo, porque Deus irá me abençoar, não é eu que estou barganhando com Deus. Eu estou tentando vivenciar o que diz a palavra de Deus. A própria palavra nos incentiva a isso. Você vai ver lá, por exemplo, em Provérbios 28, versículo 27, a palavra de Deus vai dizer assim: o que dá ao pobre não terá falta. É uma promessa. Aquele que dá ao pobre não terá falta. E aí você pega essa palavra, a palavra de Deus, internaliza ela e vai vivenciar isso. Bom, então eu vou sempre ajudar aquele que é necessitado, aquele que precisa, aquele que está passando por dificuldade, aquele que está lá com as contas de luz todas atrasadas. Eu vou lá pegar uma, duas, vou pagar. Eu vou ajudar aquele pai de família que está ali passando fome, passando dias de necessidade, porque a palavra de Deus está dizendo que aquele que dá não terá falta. Aquele que dá ao pobre, aquele que dá ao necessitado, aquele que está necessitando, este não terá falta. E o versículo continua dizendo em Provérbios 28, 27, mas aquele que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Então não é uma questão de barganhar com Deus. É questão de você cumprir o que está na palavra e esperar, não dos homens, mas esperar a recompensa que vem de Deus. Porque a palavra nos promete: aquele que dá ao pobre, ao necessitado, este não terá falta, mas aquele que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Então, se você não dá, você vai ser acumulado de maldições. Se Deus está lhe dando visão, se o Espírito de Deus está lhe dando visão daquela pessoa que está carente, necessitada, passando por uma dificuldade, e você dele esconde os seus olhos, você será acumulado de maldições. É a palavra de Deus que está dizendo aí, Provérbios 28, 27. Mas se você dá, você nunca terá falta, porque Deus vai lhe retribuir. E a retribuição de Deus não é de igual para igual não, meu irmão. A Bíblia nos diz que a retribuição de Deus é 30, 60, 100 por 1. Então, se você não quer ter falta na sua vida, dê por amor àquele que precisa, àquele que está passando por alguma falta, por alguma necessidade. Porque se esconder deles os olhos, nós seremos acumulados de maldições. Provérbios 22, versículo 9 também vai dizer: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, ao necessitado. Então o generoso será abençoado. Aí você internaliza essa palavra e diz: eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, por isso então eu vou dar. A palavra de Deus lá no livro de Atos vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar que receber. E se você quer ser abençoado, você vai ser generoso, você vai dar, porque a palavra de Deus está garantindo aqui, Provérbios 22, 9, o generoso será abençoado. Se o generoso vai ser abençoado, você vai pensar ao contrário. Então o que não é generoso
não vai ter as bênçãos de Deus. Mas o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre, ao necessitado. Provérbios 19, versículo 17. Provérbios 19, 17 diz assim: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Meu irmão, existe poupança melhor do que esta? Você emprestar a Deus, você emprestar seu dinheiro a Deus? Existe poupança, existe banco que vai lhe pagar melhor do que o próprio Senhor? Provérbios 19, 17 está dizendo que aquele que se compadece do pobre, que ajuda o pobre, ao Senhor empresta. Você está emprestando a Deus. E o versículo continua dizendo: e este lhe paga o seu benefício. Deus vai lhe pagar o seu benefício. Deus vai lhe recompensar. E como eu disse, a recompensa de Deus, a retribuição de Deus é no mínimo 30 por 1. A palavra de Deus vai dizer que é 30, 60 e 100 por 1. Você vai colher de Deus. No mínimo. Se você investir R$1 aqui na obra, se compadecendo do pobre, daquele necessitado que está passando por dificuldades, você investir R$1, você pode esperar no mínimo 30 de Deus. Se você investiu R$10, no mínimo você vai receber 300 de Deus. E daí para lá. Você não sabe como vem, por onde vem e nem quando vem. Que aí a gente tem que respeitar o tempo de Deus também. Não é porque você deu agora, daqui a 1 minuto você já tem que estar recebendo as bênçãos de Deus pelo que você ajudou, de acordo está aqui na palavra de Deus. Aquele que se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício, mas é no tempo dele, na hora certa, no tempo de Deus. Invista em cumprir a palavra de Deus. Invista nisso, internalize essa palavra e viva esta palavra, e você vai ver a sua vida mudar. Claro que você não vai fazer tudo isso aqui, aí é que alguns vão dizer que você está até barganhando com Deus. Você não vai fazer isso aqui só por interesses materiais, mas se você quer investir em uma vida com Deus, meu irmão, para ter as bênçãos dele, entregue logo a sua vida para Jesus. Reconheça o sacrifício que Jesus fez na cruz por todos nós. Jesus sofreu muito antes de chegar na cruz, e a pior morte que tinha naqueles dias era a morte de cruz, e ele enfrentou por cada um de nós. Então, se você quer ver tudo isso aqui acontecendo na sua vida, Deus abençoando tremendamente, invista na palavra de Deus. Receba de cara, primeiramente, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E pratique tudo isso aqui que nós acabamos de ler, que está na palavra de Deus. E você vai ver a sua vida ser transformada da noite para o dia. Não vai demorar não, é de uma hora para outra, meu irmão. Comprometa-se com aquele que é Senhor e dono do mundo, de todo o universo, Criador de todas as coisas, e você vai ver a sua vida se transformar de uma noite para um dia. Provérbios 21, 13 ainda diz assim, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se você está tapando os seus ouvidos àquele que te procura e pede uma ajuda, ou você está tapando os seus ouvidos àquele que o Espírito de Deus está te mostrando que precisa de uma ajuda, que precisa de algo, e você está tapando os seus ouvidos ao clamor daquele que está precisando, daquele necessitado. A palavra de Deus vai dizer aqui em Provérbios 21, 13, que você também clamará a Deus e não será ouvido. Provérbios 21, 13, é forte. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Você quer ser ouvido por Deus, não quer? Eu quero, todos nós queremos. Mas será que iremos ser de fato ouvidos por Deus se estivermos tapando nossos ouvidos também ao clamor daquele que está precisando da nossa ajuda, daquele que está precisando de uma mão estendida? Então cuidado, que muitas vezes você não está sendo ouvido nos seus clamores, porque você também está tapando os seus ouvidos ao clamor daqueles que estão precisando. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não vai ser ouvido. Então todas as bênçãos de Deus são para aqueles que praticam a sua palavra.
E nós estamos falando especificamente aqui para aqueles que ajudam o seu próximo e ajudam por amor, sem interesses próprios, sem segundos interesses, mas interessados apenas em ajudar, em contribuir na vida daquele que está passando por alguma necessidade. Todas as bênçãos de Deus são para aqueles que ajudam de fato o próximo e ajudam por amor. Essa ajuda deve ser por amor, de acordo está aí em 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, se não for por amor, nada disso se aproveitará. No versículo 13, 1 Coríntios 13, versículo 13, a palavra de Deus ainda vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Olha só, a fé, esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O maior de todos estes é o amor, meu irmão. Não priorize um em detrimento do outro que não seja o amor. O que isso quer dizer? Que não adianta você ter fé, ter muita fé, fé mesmo, a ponto de transportar montanhas. O texto vai dizer, lá no versículo 2, 1 Coríntios 13, versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, montanhas, meu irmão, se não tiver amor, nada serei. Então, o versículo 13 está dizendo que permanecem essas três coisas: fé, esperança e amor. Mas o maior entre estes vai ser o amor. Não adianta você ter fé a ponto de transportar montanhas, você ter uma esperança que ninguém tira de você, que Jesus vai voltar, que nós teremos dias felizes na eternidade. Não adianta você ter tamanha fé, tamanha esperança, se você no seu dia a dia, hoje e agora, na prática, você não pratica o amor. A palavra está dizendo aí em 1 Coríntios 13, 13, que entre esses três, fé, esperança e amor, o maior deles é o amor. E o texto aqui ele está colocando justamente o amor não como uma emoção, como um sentimento. O texto está nos colocando aqui o amor como uma ação, uma atitude que deve ser praticada por todos nós. Quando eu não tenho esse amor, eu não tive amor, eu perdi o amor que tinha por fulano, por ciclano. Meu irmão, nós não vamos falar muito aqui do que é o amor, mas você pode ter certeza, não é um sentimento, não é uma emoção. Você tem que decidir. Hoje eu decido amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu vou dizer não para mentira, eu vou dizer não para aquelas propostas indecentes, eu vou dizer não para a prostituição, eu vou dizer não para a bebedice, né? Eu vou dizer não para tudo aquilo que Deus não aprova. Eu vou amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. É uma decisão. Decida hoje amar a Deus. Segundo lugar, decida hoje amar as pessoas de forma intensa. Pense assim: hoje é o meu último dia, vou fazer tudo o que posso para demonstrar esse amor a Deus, esse meu amor a Deus, e para demonstrar esse meu amor ao próximo. Pronto, é uma decisão, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. Haja em cima de uma decisão que você vai tomar hoje. Então esse amor ele não deve ser de forma, digamos assim, também obrigatória, né, para descarrego de consciência, ou até mesmo porque a igreja está lhe pedindo para que você ame os irmãos, ajude, contribua. Não ajude dessa forma não. Haja por amor mesmo. Eu vou ajudar porque é um semelhante a mim. Precisa das mesmas coisas que eu preciso e eu tenho e eles não têm. Eu vou ajudá-los. Tem que ser de forma voluntária mesmo. Você quer agradar a Deus? Faça de forma voluntária. Não fique esperando alguém vir lhe pedir ajuda, não. Não fique esperando, por exemplo, a igreja dizer: irmãos, vamos esta semana ajudar família tal. Não. Seja um voluntário no amor.
Seja um voluntário em cumprimento da palavra de Deus. Decida amar. O Espírito Santo com certeza dá visão a todos nós. Ele nos mostra as necessidades das pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós é que não queremos enxergar. Mas se o Espírito de Deus está lhe dando visão, pratique aquilo que diz a palavra de Deus. Mas pratique de forma voluntária. Por isso que o rei Davi, depois que ele pecou, ele vai pedir a Deus um coração voluntário. Você vai ver isso aqui, eu vou ler no Salmo 51. Sabe por quê? Porque ele estava triste com o que ele havia cometido, o pecado que ele havia cometido. Ele estava se sentindo longe, afastado da presença de Deus. Ele não tinha mais aquela alegria de estar nos caminhos do Senhor, de estar salvo, né? Ele não tinha mais aquela alegria de fazer as coisas de forma voluntária. Ele poderia continuar fazendo, mas já ia ser uma forma obrigatória. E o rei Davi justamente queria sentir novamente o prazer de servir a Deus de forma voluntária e não por obrigação, ou porque talvez fosse constrangido a fazer aquilo, né? Pela palavra de Deus, pelas pessoas. Mas olha o que ele vai dizer aí no Salmo 51, no versículo 12. Salmo 51, versículo 12, o rei Davi vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Profundo isso aqui, ó. Leia o Salmo 51 todo, que realmente o Salmo 51, todo ele é profundo. Mas eu quero destacar o versículo 12, quando Davi faz esse pedido, entre outros que Davi fez ali, né? Ele vai pedir para que crie nele um coração puro e renove nele um espírito reto, um espírito inabalável, porque ele sentiu que o espírito dele não era tão reto, não era inabalável. O coração dele não era tão puro como ele talvez pensasse que fosse antes do pecado, né, que ele cometeu. E ele viu que ele não tinha um coração puro. E ele pede a Deus: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. No versículo 10 você vai ver isso aí. Salmo 51, versículo 10. No versículo 12, ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu quero dar destaque a esse segundo ponto aqui. Sustenta-me com um espírito voluntário. Davi pede a Deus para que Deus o sustentasse com um espírito voluntário. Ele não queria estar fazendo nada por obrigação. Ele não queria carregar aquele peso de fazer as coisas. Tem pessoas que fazem a obra de Deus, mas é como se fosse um fardo, né? Tem outros que até desistem, chegam no final do ano e falam, chega para o pastor, para o líder da sua igreja e diz: esse ano eu vou descansar, estou cansado. O fardo tem sido pesado. Sabe por quê? Porque muitas vezes está fazendo de forma obrigatória. Porque a igreja está exigindo, está pedindo, de certa forma até exigindo, está constrangendo a pessoa a fazer aquilo, a pessoa fica sem saída, vai e faz. Que você não seja um desses, meu irmão, mas que você tenha essa mesma oração que teve o rei Davi: Senhor, sustenta-me com um espírito voluntário, para que eu não faça nada por obrigação, para que eu não faça nada por constrangimento, para que eu não venha fazer nada triste, com tristeza em meu coração. Então tenha um coração voluntário. Ajude o seu próximo com um coração voluntário, não por obrigação, não sentindo tristeza em seu coração porque você está sendo coagido a fazer aquilo, mas ajude o seu próximo com alegria, com amor, para que Deus te ame e abençoe a sua vida cada vez mais. Em 2 Coríntios capítulo 9, quando o apóstolo Paulo estava ali pedindo uma ajuda, né, para as igrejas da Macedônia, ele estava pedindo ajuda ali para os pobres da Judéia. Ele está ali na Macedônia, nas igrejas, pedindo ajuda para os pobres lá da Judéia. Lá em 2 Coríntios 9, no versículo 7, ele vai dizer assim, mas cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha só a palavra que Paulo diz ali para a igreja na Macedônia. A igreja de Cristo, aqueles que tinham recebido e aceitado Cristo como Senhor de suas vidas. Paulo está dizendo, olha, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza não, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você quer que Deus te ame e abençoe a sua vida? Então dê com alegria, meu irmão. Dê com alegria, dê com amor. Não ajude com tristeza, né? Com aquela tristeza no coração,
ou porque está sendo obrigado, coagido por alguém ou pela igreja, seja lá quem for. Mas faça de forma voluntária, faça com alegria de fato, porque a Bíblia vai dizer que Deus ama somente aqueles que dão com alegria. Você fala, eu dou muito mais do que aqueles ali, do que aquele ali, aquele acolá. Mas será que você está dando com alegria? Será que você está ajudando com amor de fato? Porque quando você faz por amor, você dá com alegria. Então devemos dar com alegria. Por que eu tenho que dar? Eu vou dar com alegria. Por que eu vou dar com alegria? Porque eu vou ter gratidão por tudo aquilo que Deus já fez em minha vida. Inclusive o Salmo 116, versículo 12, vai dizer assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você vai dar ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem feito em sua vida? Dê ao Senhor uma vida íntegra. Dê ao Senhor uma vida reta. Uma vida temente à sua palavra. Uma vida em que você se preocupe e procure sempre estar se desviando de todo o mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus, como era Jó. Lá no livro de Jó vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Então dê ao Senhor isto. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Dê uma vida íntegra, reta, temente a Deus, e uma vida que sempre se desvie, de todo o mal. Além disso, dê para o Senhor o seu amor, primeiramente a Ele e depois ao próximo. Dê para o Senhor esse amor sem nenhum tipo de interesse. Dê para o Senhor aquela oferta ao próximo com alegria, não por constrangimento, não por necessidade, nem com tristeza, porque quando você dá de forma obrigada, você dá com tristeza. Você leva ali para abrir a mão, é a maior dificuldade, uma tristeza no coração para poder abrir a mão, meu irmão, para soltar alguma coisa, para ajudar o próximo, para ajudar a própria igreja. Mas que você tenha esse propósito de dar sempre com alegria. Porque 2 Coríntios 9, versículo 7 diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 3, versículo 3 diz que ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres, se não for por amor, nada disso Deus irá aproveitar. Amém? Que nós tenhamos esse coração voluntário, como o rei Davi pediu ali no Salmo 51, versículo 12. Que Deus nos sustente com esse coração voluntário, de fazer tudo por amor e dar àquele que precisa com alegria. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a toda a sua família.